Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão em Cristo, evangelista São João, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Tem por epígrafe: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos quem és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que gostamos de meditar nas Escrituras, nós que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos a história de Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era chefe dos fariseus, era um dos principais, melhor dizendo, dos fariseus. E Nicodemos tinha muita amizade. Ele era conhecido como, o nome de Nicodemos em grego significa homem do povo. É por isso que ele ia ter de noite com Jesus, porque ele era conhecedor do povo, ele conhecia o povo. Então, para ele ir até Jesus, ele ia à noite, para ele não ficar, para o povo não tentar entregar ele para os escribas e para os fariseus. Mas Nicodemos, ele chega até Jesus e fala: mestre, bem sei que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus fala: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos sabe como pode um homem, sendo velho, ter que nascer de novo. E Jesus fala: não admira de eu falar essas coisas, como é que você não entende? Você é um dos principais da sinagoga e não sabe o novo nascimento. E Jesus estava falando: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver a Deus. Nós temos que nascer da água e do Espírito. Nós somos cristãos. A água é arrependimento dos pecados. Quando nós descemos às águas, significa um novo nascimento. Quando nós descemos às águas batismais, aqueles pecados nossos ficaram no mar do esquecimento. Nem Deus, ele lembra dos nossos pecados, fica todos apagados. E o novo nascimento para vocês, meus irmãos, Nicodemos, ele não tinha presenciado o novo nascimento. Ele se achava demasiadamente justo. Ele se achava que ele não precisava de Cristo. Mas ele reconheceu
depois que ele ouviu a mensagem de Jesus, ele reconheceu e falou: Mestre, bem sei que o Senhor é mestre de Israel, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Pessoas, o povo daquela época, eles queriam ser demasiadamente justos. Eles achavam que só eles que iam ser salvos por eles serem filhos de Abraão. Eles achavam que só eles que iam ser salvos. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos, ele estava interessado em Jesus. Nicodemos, ele acreditava que o próprio Deus ia enviar o Messias. E ele já estava quebrantando o seu coração. Ele já estava falando, pensando no seu coração: este é o Messias enviado de Deus. E no Evangelho de João, o capítulo 19, o versículo 39, a Bíblia vai nos falar que quando Jesus morre, ele vai levar um unguento, uma mirra, um perfume para perfumar o corpo de Jesus, de aloés. Então Nicodemos, ele acreditou que Jesus é o Cristo. Nicodemos acreditou que ele foi salvo. Uma vez eu falei para um irmão, onde eu congregava na igreja, ele já faleceu, um homem de Deus, hoje que Deus o tenha, mas ele falava que Nicodemos não foi salvo por ele ser fariseu. Mas não foi todos os fariseus que negaram Jesus, não. Muitos aceitaram Jesus como seu Salvador. E Nicodemos foi um dele. Jairo foi um homem, príncipe da sinagoga, que a qual foi salvo, ele e sua família. José de Arimateia. Muitos doutores da lei foram salvos. Mas aqueles que não entravam no reino dos céus e não deixavam quem queria entrar, porque eles achavam, só por eles ser filho de Abraão, eles achavam que era o suficiente. Eles atavam fardos pesados nas pessoas. Nem os seus pais do passado, do tempo do deserto, eles suportavam esses fardos pesados. Moisés, ele deu 613 mandamentos da lei. Mas eles colocavam mais fardo pesado, tipo lavar as mãos. Então, isso eram costumes. É costume. E nos dias de hoje tem muitas pessoas querendo colocar costumes no meio da igreja. Algo que não tem na Bíblia. Eles levam um versículo isolado e levam como doutrina, mas não é, meus irmãos. Para você usar um versículo como doutrina, você tem que ter pelo menos 2 versículos pela hermenêutica. Então sabemos que Nicodemos, ele nasceu de novo. Nicodemos, ele estava ali quando Jesus apareceu para os discípulos e Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos de Nicodemos, que estava ali porque ele acreditava que Jesus era o Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero te falar para você nessa noite, você que não teve um novo nascimento, você que não professa Cristo como seu Salvador, você que não tem força para voltar para a igreja, peça Jesus para entrar no seu coração. E se você pedir para Jesus entrar no seu coração, ele entra, porque ele é ético. Às vezes ele está batendo no seu coração para fazer a entrada. Às vezes não, certeza, ele bate no seu coração para você ir a um culto, para você ir num culto do lar, para você ir numa vigília, para você ir num culto, num monte.
E você não vai. Mas é aí que Jesus está tocando no seu coração, batendo no teu coração para fazer morada. Porque Jesus, ele não é invasor, Jesus, ele é ético, ele pede para fazer morada. E o diabo, ele já é invasor. O diabo é para entrar no coração de uma pessoa, para tirar uma vida de uma pessoa daqui para ali. Mas Jesus, ele é ético. Jesus, ele não obriga ninguém a servir ele. Jesus, ele deu livre arbítrio. Jesus também fala no seu evangelho: todos aqueles que virem a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. Você que está no mundão, fazendo a vontade do diabo, se você morrer, só Jesus sabe para onde vai sua alma. A Bíblia fala que Jesus, ele não sente prazer na morte do ímpio. E eu também, como servo de Deus, eu também não sinto prazer na morte do ímpio, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Por isso que eu estou pregando nas redes sociais, eu prego nas igrejas, porque eu não quero, meu irmão, ver você no lago de fogo, ali no inferno. Eu quero ver você lá nas mansões celestiais. Você que está ouvindo essa mensagem, você converter de verdade, você vai ver essa mensagem, vai chegar lá no céu e vai falar: Juliano, graças a Deus pela sua mensagem, Jesus tocou no meu coração e eu fui salvo. E hoje eu estou aqui, salvo, aqui nas mansões celestiais. E a Bíblia fala que nas mansões celestiais não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter angústia, não vai ter tristeza. Vai ser só louvor e adoração. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar ao pecado. As coisas que você acha que não vai te atrapalhar, às vezes você fala assim: vou beber só um pouquinho, e acaba se embriagando. Você não tem controle, igual você não tem controle na bebida e nas drogas. Nem experimenta, não coloca nem um pouquinho na boca, porque certamente você vai se drogar e vai ficar drogado e vai ficar bêbado. Não experimente isso, irmão. Você que está longe da presença de Deus, saiba de uma coisa: Jesus te ama. Jesus, assim como Jesus fez com Nicodemos através de um novo nascimento, Ele quer fazer com você. Ele quer te transformar. João 8,36: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 3, versículo 16, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 14, o versículo 1 a seguir, Jesus já fala: não se perturbe o seu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou lhes preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, meus irmãos, Ele está preparando morada. A morada nossa já está sendo preparada, está preparando Deus a fundação dos séculos. E quando você for, se você aceitar Jesus como seu Salvador, esforçar para obedecer os seus mandamentos, você vai ter a sua morada no céu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o 2 e o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabemos que esse Jesus que estava com Nicodemos é o verbo, é a própria palavra. Ele estava desde o início com Deus. Ele estava no início da criação com Deus. E Ele está intercedendo por você. A Bíblia nos fala que quando tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, nós cremos, nós receberemos. O véu do templo, meu irmão, quando Jesus foi crucificado, quando ele estava dando seus últimos brados, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, para você ter acesso a ele. Antes, quem podia ter acesso a Jesus, a Deus, era somente o sumo sacerdote. Quando você fazia um sacrifício, ali conforme a sua situação financeira, você fazia um sacrifício e aquele pecado era perdoado. Mas tinha pessoas que faziam sacrifício intencional de pecar para fazer sacrifício, mas Deus não agrada. É igual Davi fala, Deus ele não agrada de sacrifício, mas Deus ele agrada num coração quebrantado. O pessoal já fazia uma coisa premeditada, ele já antes de pecar ele já fazia aquele sacrifício para Deus. E Deus rejeitava esse tipo de sacrifício. Deus não agrada de sacrifício. Mas aquele sacrifício que a pessoa estava quebrantada de verdade, Deus recebia. E Nicodemos nasceu de novo. Nicodemos, ele nasceu da água para o vinho. E Jesus quer que você nasça de novo. Jesus quer te fazer, te tornar da água para o vinho. Você vai ter felicidade. Quando você for para Jesus, você vai ter felicidade de bendizer o nome dele. Eu não vou falar que você não vai passar por luta, porque eu estou mentindo. Você vai passar por luta sim quando você for para Jesus, mas com Jesus nós damos conta de vencer a luta. Faça igual Nicodemos. Reconhece que Jesus é o Cristo, que ninguém pode fazer os sinais que ele faz se Deus não for com ele. E Nicodemos ele achava que Deus era com Jesus só por causa dos sinais. Mas Deus é com Jesus é por causa dos sinais ou não. Mas está essas palavras, com mais o Espírito Santo fale melhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus.